Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, meus amigos, eu sou Daniel Pereira, superintendente do Sebrae do Estado de Rondônia. Estamos aqui em mais um evento do AgroLab Amazônia, do Conecta Sebrae. Queremos antecipadamente agradecer ao Sebrae Nacional e à base, principalmente à Base Norte, por essa construção que nós fizemos de dar uma resposta a essa crise da pandemia, fazendo um dos maiores eventos digitais do país. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos os nossos parceiros, em nome dos meus colegas diretores do Sebrae, Samuel Almeida, nosso diretor técnico, e Carlos Berti, nosso diretor administrativo financeiro, e todos os nossos colegas colaboradores do Sebrae, seja aqueles que estão aqui em Rondônia, seja aqueles que estão esparramados aqui por todas as unidades do Sebrae no norte do Brasil e do Brasil como um todo. Nós queremos, nesse momento, fazer uma homenagem a duas pessoas muito especiais, o Sebastião da Conceição Oliveira, o Sabá, que nos deixou recentemente vítima do coronavírus. Ele, as nossas homenagens e nossa dedicação desse evento que nós estamos fazendo. Também ao Wilson Evaristo, nosso saudoso Wilson Evaristo, que até então era superintendente do Banco da Amazônia e membro do nosso conselho do Sebrae, que também nos deixou agora recentemente. Também dedicamos a ele esse evento e nosso agradecimento por tudo aquilo que ele fez aqui pelo estado de Rondônia e pela Amazônia como um todo. Nós vamos trabalhar nesse momento o tema O Agro do Futuro, Ciência, Inovação e Tecnologia. Mais do que nunca a necessidade de nós discutirmos qual é o agro do futuro, com o olhar da ciência, com o olhar da inovação e da tecnologia. E para abrilhantar esse painel, o Sebrae tem a honra de apresentar dois grandes brasileiros, um deles pernambucano, torcedor do Náutico, professor emérito da UNB, engenheiro mecânico de formação, foi reitor da UNB, foi governador do Distrito Federal, senador da República, ministro da Educação. E o outro, também nordestino das Alagoas, o jornalista Aldo Rebelo, que, entre outras funções, foi deputado federal, nessa função foi presidente da Câmara dos Deputados brasileira, foi o relator da lei que instituiu o Código Florestal Brasileiro e exerceu também missões extras no nosso país, como ministro da Coordenação Política, ministro dos Esportes, ministro da Ciência e Tecnologia e ministro da Defesa. Agradecemos particularmente aos dois, porque eu tive o prazer de conhecer aqui em Rondônia recentemente, o ministro Aldo Rebelo, quando veio nos visitar como ministro da Defesa, e o ex-governador Cristóvão Buarque, que influenciou o estado de Rondônia mais do que ele imagina, porque o trabalho que ele fez como governador de Brasília, de apoio às microindústrias, foi implantado aqui em Rondônia pelo ex-prefeito de Ariquemes, ex-governador de Rondônia e hoje senador Confúcio Moura. Então, em nome dos beneficiados da ideia das agroindústrias, quero aqui agradecer ao professor emérito da UNB, Cristóvão Buarque. Então, são esses dois grandes brasileiros que vão estar aqui junto com a gente. E já passo a palavra para o senador, ex-ministro e tantos títulos, Cristóvão Buarque de Holanda e também o Aldo Rebelo. Muito obrigado por ter aceito o convite do Sebrae
E vou passar para o professor Cristóvão para fazer uma saudação, em seguida o Aldo Rebelo, e depois a gente volta para o professor Cristóvão para ele expor para nós o que ele pensa a respeito desse tema tão importante. Boa tarde a cada uma e a cada um que estão participando desse evento. Como uma saudação, eu quero dizer da enorme honra que eu tenho de estar com Aldo Rebelo. Rebelo é uma das figuras mais notáveis desse país, pelo conhecimento que tem da história, pela maneira como põe sua vida pública, política, a serviço de um rumo histórico para o Brasil, e pela maneira limpa, não só do ponto de vista ético, mas político, como atravessou toda a sua carreira nos muitos cargos que ocupou. Satisfação também de estar em um evento do SEBRAE. Tenho a maior admiração pelo que o SEBRAE faz no Brasil. E, finalmente, a satisfação de estar envolvido num evento relacionado à Rondônia, uma região que desbrava o futuro do Brasil, como nós sabemos. E, finalmente, para terminar, o tema. Estou muito satisfeito de poder debater esse tema do agro do futuro, ciência, tecnologia e inovação, e também um subtítulo, ou é o título maior que eu vi, que é Políticas Públicas e Ambiente de Negócios. Por tudo isso, estou louco para começar esse debate, falando um pouco, quando chegar a hora, e ouvindo as perguntas e comentários que venham. Muito obrigado, Daniel, pelo convite que me fez. Nós que agradecemos, professor. É uma honra muito grande tê-lo aqui. Ministro Aldo Rebelo. Prezado Daniel Pereira, um grande abraço, amigo, revê-lo, reencontrá-lo aqui ao lado dessa figura ilustre do nosso país, o nosso querido ex-governador, ex-ministro, ex-senador, ex-reitor da Universidade de Brasília, o nosso querido professor Cristóvão Buarque. O professor percorreu esses caminhos da vida política, da vida pública nacional, sempre com destaque, com brilho, com elevado sentido público, espírito público, sentido patriótico e compromisso, né, com o Brasil e compromisso com o povo brasileiro. É uma honra e uma alegria poder reencontrar e ouvir o nosso querido professor Cristóvão Buarque num evento que envolve o nosso querido estado de Rondônia, a partir da nossa querida cidade de Porto Velho, em torno de um tema de grande atualidade para o nosso país. Um grande abraço. Obrigado por ter vindo, obrigado pelas considerações iniciais. E agora, professor Cristóvão, é com o senhor. O que o senhor tem a falar para os rondonienses, para o povo do norte do Brasil, o povo do Brasil e do mundo, a respeito o agro do futuro, a ciência, a inovação e tecnologia, e com esse subtítulo aí de políticas públicas e ambiente de negócio? Daniel, eu quero falar em duas maneiras. Uma no curto prazo. Esse tema, como é que a gente olha no curto prazo o agro do futuro, políticas públicas e ambiente de negócios. O outro no longo prazo. Também no micro, no local e no macro, que é o Brasil inteiro. Eu quero começar pelo lado local e pelo lado imediato. O que eu lembro muito bem quando comecei a estudar economia, muitos anos atrás em Recife, é que nós tínhamos 3 recursos para produzir: capital, trabalho e terra. Recursos naturais, recursos financeiros e recursos humanos. Com alguns anos depois, surgiram 2 outros fatores: o fator tecnologia e depois o fator inovação. Percebeu-se que não adiantava ter capital, trabalho e terra se não soubesse como fazer. A África mostrou isso. Jogaram dinheiro, tinha gente, tinha terra, recursos naturais, minerais, mas não funcionava, as fábricas ficavam desativadas. Era preciso tecnologia, saber como fazer. Mais recentemente, nas últimas décadas, surgiu a necessidade de que, além de saber como fazer, era preciso saber o
que fazer. E aí vem a ideia da inovação. Não a inovação no processo produtivo, nas máquinas que fazem, nos métodos de fazer, mas a inovação do produto novo que surge. Hoje, nós temos 5 fatores, então: capital, trabalho, terra, tecnologia e inovação. Mas tem um outro. Com a globalização, com esse processo, surgiu um fator de produção chamado confiança, que tem tudo a ver com o que vocês falaram no tema de ambiente de negócios. Se houver confiança no funcionamento de uma economia, o capital vem. Terra cada vez é menos necessária, no sentido de recursos naturais. Trabalho é necessário, mas cada vez menos também, graças à robótica e à inteligência artificial. Confiança é fundamental. Confiança para quem? Para o mercado. Mas o mercado o quê? Todo mundo, quando fala em mercado, pensa o mercado dos empresários. Não. É o mercado dos empresários, com confiança para investir, e o mercado dos consumidores, com confiança para comprar. Confiança para fazer um curso, sabendo que no final esse curso vai ser aproveitado. Essa confiança das pessoas e dos empresários, porque nós estamos numa economia em que exige o empreendedorismo, é parte da lógica, faz com que o ambiente de negócios, no sentido não mal de negócio, mas no sentido bom de negócio, do empreendedorismo, seja fundamental. E aí eu queria chamar a atenção, o que é que a gente precisa para ter este recurso chamado confiança? Primeira coisa é ter leis que funcionem no longo prazo. Não dá confiança um país que muda as leis, as regras, de tempos em tempos curto, antes do amadurecimento da vida de uma pessoa ou antes do amadurecimento da vida de um negócio. A permanência, a estabilidade é fundamental. Mas há um outro fator de confiança, que é a estabilidade monetária, que nós esquecemos durante muito tempo. Inclusive esquecendo que a inflação rouba aos pobres, porque os ricos descobrem forma de proteger. Nós esquecemos que moeda é um bem público no seu valor. Uns têm mais, outros têm menos, mas o valor tem que ser o mesmo. E nós nos acostumamos a ter moeda com valor para os pobres, desvalorizando, e moeda com valor para os ricos, através do overnight, daquelas coisas todas que nós conhecemos, da compra de moeda estrangeira, dos investimentos em bens de terra. Então, nós precisamos de estabilidade legal, nós precisamos de estabilidade na moeda. Sem isso, não há confiança. Nem para o cidadão comprar, nem para o empresário investir. É preciso ter também confiança na eficiência como a sociedade e as coisas funcionam. E aí tem 2 subitens da eficiência. Não ter burocracias. Fazer com que as coisas funcionem eficientemente, independente de regras e de amarras. E a eficiência da infraestrutura. Ou seja, não ter o custo Brasil, por exemplo. O custo Brasil tira a confiança. Você não sabe se você fazendo um projeto vai ter como levar o produto até o porto. O outro item da eficiência é a ética. A corrupção tira a confiança. As pessoas não confiam num processo que tem margem de corrupção. E é preciso dizer que tem a corrupção dos que roubam, tem a corrupção das prioridades equivocadas, tem a corrupção das mordomias e privilégios. Isso tira a confiança. Nós precisamos ter uma sociedade em que a confiança venha pelo fato de que as coisas funcionam. E, finalmente, para não continuar falando muito, é a confiança que vem de uma sociedade com estabilidade, que é a sociedade sem concentração de renda da maneira que nós temos.
a estabilidade de uma sociedade que conseguiu quebrar essa terrível permanência da pobreza, porque não quebramos ainda o círculo vicioso que a mantém. Isso tira a confiança. E, finalmente, esqueci que é o conhecimento. Faz parte do ambiente, como vocês chamaram, de negócios, um país ter as pessoas com conhecimento. Entre esses conhecimentos, fala idiomas. Há uma diferença radical de um empresário do exterior, nesse mundo global, ir para um país onde as pessoas falam idiomas, chinês, por exemplo, ou inglês, ou outros, e onde a população não consegue se comunicar na rua. Eu vi empresário dizer, eu não quero mais ir ao Brasil porque o motorista de táxi não fala inglês. Parece brincadeira, parece um detalhe, mas pesa na hora de escolher para onde ir. Um país onde a população se entende com os que chegam falando inglês, por exemplo, em alguns lugares o chinês, cada vez mais vai ser o chinês, e onde só se fala o idioma local, quebra o ambiente para negócios. Isso do ponto de vista da estabilidade e do ponto de vista do conhecimento. Eu incluo também no conhecimento uma mão de obra com capacidade técnica. Faz parte do ambiente de negócio a população ser capaz de desempenhar as tarefas. Eu vou contar, e é ótimo que esteja o Aldo, uma vez que eu estava em Maragogi e sentei num desses bares que tem na praia, e o dono do bar me reconheceu, e daí a pouco chegou com 2 senhores. E disse, quero lhe apresentar, professor, esses 2 cidadãos que são empresários de Portugal que vieram investir em Alagoas. Aí eu mandei que eles sentassem. Antes de sentar, eles disseram, íamos, não vamos mais investir. Eu perguntei por quê. E ele disse, porque não encontramos mão de obra qualificada. Isso a gente sabe que é comum no Brasil. O que eu não imaginava é que eu perguntei qual era o negócio deles. E ele disse, nós temos criação de cavalo. Eu fui até, de certa maneira, descortês e falei uma coisa que, como professor, como educador, como educacionista que eu me considero, eu reconheço que foi um erro. Eu disse, e qual é a formação que precisa para os vaqueiros de vocês? Eu estava num mundo, eles estavam no outro. Eles disseram, nós não temos vaqueiros. Nossos cavalos são de raça, custam 3 milhões cada um, lembro bem do valor. A gente não deixa na mão de quem não sabe ler a bula do remédio em inglês. Porque senão pode matar os nossos cavalos. E eu disse, vocês não conseguiram o veterinário que fala inglês? Conseguimos 1 ou 2, eu preciso de 10. Vamos embora. Ou seja, esse ambiente para o negócio é fundamental. Voltei para o idioma, mas também ele queria veterinários. Ou seja, os cowboys dele têm que ter curso superior e falar idioma estrangeiro. Esse é o ambiente. Finalmente, eu quero botar mais um item grande do ambiente. É o respeito. O respeito que um país precisa ter, por exemplo, ao meio ambiente. Isso é fundamental para ter um ambiente de negócios hoje. Passar a ideia, a partir da prática, de respeito ao meio ambiente. E o Aldo teve um papel importante de mostrar como se pode respeitar o meio ambiente sem desrespeitar os negócios. Dito isso, eu quero falar um pouco do que é que nós precisamos para o futuro. Esse é o ambiente de negócio para hoje, para que o agronegócio, como ele é, se desenvolva. Que significa o quê? Aumentar a produção desses bens fundamentais e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência na produção, para baratear o custo e conseguir mais mercado internacional. Mas eu quero ir além. E aí uma provocação, Daniel, que eu vou fazer para vocês do Sebrae, que eu fiz muitas vezes a empresários do Mato Grosso, não em Rondônia, mas no Mato Grosso. Eu creio que nós temos, e gostei da expressão do futuro do agro, mas nós temos que dizer o futuro além do agro. Aí eu falo como pernambucano e como professor de História Econômica do Brasil.
eu estudei o que aconteceu na Amazônia, que era a região mais rica desse país por um tempo, e de repente acabou a riqueza quando as seringueiras foram levadas para a Malásia e pouco depois inventaram borracha sintética. Tem um filme formidável, que é uma caricatura, é verdade, mas no começo coloca nos anos 20, um condutor de carruagem dando champanhe ao cavalo. É uma caricatura, provavelmente, nem sei se houve, mas mostra a opulência, a riqueza, que se acabou rapidamente. Como pernambucano, eu vejo isso, vejo estudando, isso tem acontecido em Pernambuco com o açúcar. Olinda, segundo Celso Furtado, em um certo momento, foi a cidade com maior renda per capita do mundo, em um período no século XVII. Levaram cana-de-açúcar lá para o Caribe. Maranhão, riquíssimo com algodão. Levaram para o sul dos Estados Unidos e desapareceu. Eu sempre digo ao pessoal do Mato Grosso, eu não tenho dúvida que por algumas décadas o agro vai ser a riqueza forte no mundo. Mas não podemos deixar de imaginar que pode se levar a soja, por exemplo, e o gado para a África, na metade do caminho para a China. Ou seja, o preço é reduzido. E se aumentar 2 graus a temperatura média do planeta, pode-se produzir soja no sul da Sibéria. E aí levar soja de trem para Pequim. Até porque já está pronta a estrada. Eu, quando falo em futuro do agro, eu gosto de sugerir aos empresários que olhem para outros lados. E vejam que é preciso ter, voltando ao tema central, tecnologia, ciência e inovação, ter as 3 coisas para hoje, como reduzir o preço, como reduzir o custo, sobretudo, mas é preciso olhar o prazo. Um tempo em que, talvez, os preços caiam. Um desses dias eu vi no Twitter uma foto de um dos maiores empresários, vou dizer o nome dele, hein? Blairo Maggi, comendo carne sintética na Califórnia. Por enquanto é uma experiência esotérica, é uma experiência até mística, comer carne que não vem de boi, produzida sinteticamente, como a borracha sintética deixou de sair da seringueira. Mas e se daqui a 20 anos isso ficar fácil e nós tivermos usinas fabricando carne sintética e não agricultura produzindo soja e carne natural? Se isso acontecer. E aí eu disse que ia fazer uma provocação a vocês, e quero ficar dentro do tempo. A minha provocação é usar os recursos que hoje tem o Centro-Oeste e que o Nordeste não fez, o Norte não fez, e usar esses recursos para se preparar para um tempo em que o produto, a riqueza, virá da ciência e da tecnologia, ou seja, do conhecimento. De uma maneira mais ambiciosa, megalomaníaca, se vocês quiserem, que dizem que é uma característica de pernambucano, por que não transformar o Centro-Oeste no Silicon Valley do Brasil? De tal maneira que, se acontecer de uma nova etapa, um novo ciclo, como a gente diz, o Brasil teve o ciclo do açúcar, do ouro, da prata, do café, os ciclos foram sucedendo. Se um novo ciclo vier depois da soja, por exemplo, e da carne, nós estejamos prontos. São Paulo conseguiu. Quando o ciclo do café se acabou, eles se industrializaram. Mas foi quase que por acaso e graças ao resto do Brasil, permitindo aquilo que Celso Furtado chama da triangulação. A gente exportava açúcar para a Europa, os dólares vinham para investir em São Paulo produzia seus bens a preços altíssimos e, pelo protecionismo,
nós éramos obrigados a comprar São Paulo em vez de diretamente na Europa. Isso não vai ser mais possível com a globalização, porque dificilmente o Brasil conseguirá se fechar, mesmo que consiga ter uma restrição maior e uma melhor administração das nossas fronteiras. Mas se fechar vai ser difícil. Então aí eu vou deixar aqui a minha provocação. O SEBRAE poderia ser o despertar dessa consciência do Centro-Oeste se preparar para o pós-agronegócio, para o tecnonegócio, o científico negócio, que ainda está fazendo, inclusive com investimentos feitos por empresários agrícolas, por empresários de empreiteiras. Eles estão investindo em ciência e tecnologia. Como se faz isso? Eu vou dar aqui algumas ideias que eu gostaria de debater mais, até como fazer dentro do SEBRAE. Primeiro, não tem como fazer isso sem uma educação de base boa, porque cada menino fora da educação é um cérebro desperdiçado. Então tem que investir muito em educação de base. Cada criança fora da escola é como um poço de petróleo tapado. Não é inteligente tapar poço de petróleo. Não é inteligente tapar neurônios. Então, um programa radical de educação de base, que vai até o fim do ensino médio. E aí o ensino médio com 4 anos. E toda criança, adolescente, no caso, saía do ensino médio com um ofício, sabendo como exercer um ofício, de preferência nessas áreas de tecnologia. Segundo, começar a descobrir como investir em centros de pesquisa. Centros de pesquisa em algumas áreas que a gente pode começar pela específica até da agricultura, que a Embrapa já faz. Mas centros de pesquisa que vão ter futuro de qualquer maneira. Os fármacos. A Índia hoje é um país importante em farmácia, como a China. Países que eram mais atrasados que o Brasil 30 anos atrás. Segundo, outras áreas das medicinas, inclusive da biotecnologia, está crescendo muito. E eu vejo jovens indo embora do Brasil, até para a Austrália, onde eles trabalham formas de pegar um homem sem perna e colocar uma perna artificial que funciona tão bem ou até melhor do que a natural que ele tinha antes. Biotecnologia que vai permitir a gente recuperar o cérebro para aqueles que têm Alzheimer e outras doenças. Então, biotecnologia em geral, mas eu não falo só a biotecnologia da agricultura, da pecuária, mas a biotecnologia humana. Terceiro, energia. Fontes alternativas de energia. Baratear o custo da energia solar, que a China conseguiu grandes avanços, mas ainda está atrás. Centros de tecnologias sobre o funcionamento do cérebro, que é aí que a gente vai definir muito do futuro. Quinto, matemática, porque é aí que está o último item que eu ia colocar, que é a inteligência artificial. Por que a inteligência artificial é um tema para os outros países e não para o Brasil? Vou dizer por quê. Porque não fizemos o que devíamos ter feito em educação de base, então os grandes gênios brasileiros estão perdidos analfabetos, ou estão perdidos sem saber inglês, aí não conseguem ter acesso às coisas modernas. Então, nós não fizemos esse dever de casa. Eu creio que o Centro-Oeste poderia ser um lugar de onde partiria isso para o Brasil, ou se não partir para o Brasil, onde isso funcionaria lá para o Brasil inteiro. Como o Silicon Valley funciona na Califórnia, para os Estados Unidos inteiro e até para o mundo. Esse é um tema que eu nunca consegui atrair, apesar de muitas conversas com empresários do Mato Grosso, mas talvez através do SEBRAE a gente possa começar a debater não apenas o futuro do agronegócio, mas o futuro depois do agronegócio, sem esquecer o futuro do agronegócio. Porque tudo que eu estou falando vai levar, felizmente, algumas décadas. E a gente tem que pensar os próximos anos. Eu creio que é muito bom estar com vocês, do SEBRAE, trazendo essa proposta, e com um padrinho, se ele estiver de acordo, como o Aldo. De tal maneira que a gente possa fazer aí, pode ser aí mesmo com vocês em Rondônia, uma espécie de superintendência do pós-agro. Tivemos a superintendência do Nordeste, cujo grande erro, desculpe-me, Celso Furtado, meu grande mestre,
foi não ter dado valor à educação. A gente deu valor à indústria, não à educação. Está na hora de fazer essa superintendência do futuro. E vocês do SEBRAE têm tudo para serem um elemento decisivo nessa formulação. E contem comigo, se precisarem de um soldado. Estou pronto para dar continência a vocês e ao Aldo, em nome do futuro do Brasil. Obrigado, professor Cristóvão. E não vamos jamais rebaixar a sua patente de marechal. O senhor sempre estará no comando, enquanto nós o seguiremos por respeitarmos o seu conhecimento e o seu sentimento patriótico. Agora, nosso querido Aldo Rabelo, que ouvia e anotava atentamente, o que o senhor tem para concordar, discordar ou complementar o que acaba de ser magistralmente dito pelo nosso querido professor emérito Cristóvão Buarque. Meu prezado Daniel, o nosso mestre Cristóvão Buarque nos deu as orientações, o rumo, o caminho, né? Traçou assim os parâmetros que, creio, seguidos, né, trariam êxito importante, não apenas para uma agricultura e uma pecuária inovadoras, mas também para o Brasil. Eu vou fazer um comentário lateral à apresentação do nosso professor Cristóvão Buarque. Ciência, tecnologia e inovação são categorias que se relacionam profundamente. Não há tecnologia que não tenha como base a ciência, e não há inovação que não tenha como antecedentes a própria tecnologia e a ciência. Quando eu fui ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação, procurei saber, com a minha equipe, quais os impactos da inovação, da ciência e da tecnologia no mundo da produção e no mundo do trabalho. E vi, em resumo, que o processo de desindustrialização do Brasil, que atravessou governos do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula, da presidente Dilma, e prossegue ainda com o presidente Michel Temer e o presidente atual, Bolsonaro, a desindustrialização se deve à nossa perda de capacidade de inovação. A indústria brasileira perdeu a capacidade de inovar. E perdeu a capacidade de inovar porque perdeu capacidade tecnológica, perdeu competitividade tecnológica. E perdeu competitividade em tecnologia porque perdeu também capacidade científica. O país não investe em ciência, o país investiu muito pouco. E investiu muito pouco também em educação, porque você não forma cientista a partir da idade adulta. É uma vida para você formar um cientista, um pesquisador, precisa de escolas de boa qualidade. O Brasil, sempre um país dual, sempre um país com muita ambiguidade, é um país que tem uma coisa e tem a sua negação. Então, o Brasil foi, ao mesmo tempo, um país inovador ao longo da sua história. Mesmo essa indústria que sobrevive há 4 séculos no Brasil, que é a indústria do açúcar e do álcool, ela foi uma indústria muito inovadora. Ela perdeu capacidade no Nordeste, em Pernambuco e Alagoas, mas se transferiu para São Paulo. E hoje nós temos uma grande indústria de açúcar, nós temos o etanol de segunda geração, que é o etanol, o álcool fabricado do bagaço da cana, da palha da cana, o que dá uma grande vantagem econômica e competitiva ao Brasil. Então, nós se considerarmos o primeiro engenho de Pernambuco, lá pelos 1500, ou o primeiro engenho também em São Paulo, na época do Martim Afonso de Souza, e considerarmos essas indústrias de segunda geração, de hoje existentes, uma planta em São Paulo, uma outra em Alagoas, nós vemos que foi uma grande capacidade de inovação. Mesmo a presença dessa frente da agricultura e da pecuária no Centro-Oeste, isso foi fruto de Brasília, quando
foi criada a agência, o escritório da Embrapa em Brasília, os pesquisadores viram que tinha um mundo a ser conhecido, a ser desbravado, que era o Cerrado. E, pesquisando, eles conseguiram, através da Embrapa, adaptar o solo do Cerrado à soja e corrigindo a semente, sem precisar corrigir o solo, que era muito caro, eles abriram essa frente da produção de grãos no Cerrado brasileiro. E aí subiu pelo Mato Grosso, por Rondônia, e tem essa agricultura hoje nessa faixa sul da Amazônia. Mas, ao mesmo tempo em que mostrou essa capacidade de inovar por um lado, nós também enfrentamos dificuldades no outro. O Brasil passou a ser autossuficiente na produção de alimentos recentemente. O Brasil era importador de alimentos. Houve tempo em que não havia proteína suficiente para o nosso povo. Os pobres não se alimentavam da proteína vermelha. Havia até um humorista do Partido Comunista nos anos 30 e 40 que dizia que quando um pobre comia uma galinha é quando um dos dois estava doente. A proteína do pobre era o peixe salgado comprado na feira. A proteína vermelha era uma proteína, a carne bovina, a carne de galinha, era uma proteína da classe média. Os pobres não tinham acesso. Tudo era muito caro. Então, o Brasil conseguiu essa autossuficiência recentemente e dispõe hoje de um status geopolítico que é, por um lado, um país capaz de oferecer segurança alimentar para a sua própria população, o que não é uma coisa fácil no mundo. Poucos países têm essa capacidade, Grandes países que não têm essa capacidade, que dependem da importação, como a China depende, a própria Rússia depende. Então, o Brasil tem essa capacidade, é autossuficiente, pode alimentar a sua população, e tem uma outra grande capacidade que também projeta poder geopolítico no mundo, que é a possibilidade de ajudar a alimentação do planeta. O Brasil é um grande exportador de alimentos, rivalizando aí com os Estados Unidos e com a própria Europa. E essa competição comercial que o Brasil faz com os americanos e com os europeus causa também muitos dissabores, né? Porque a nossa oferta reduz o preço dos alimentos no mundo, reduz no mercado interno. Nos últimos 30 anos, aquilo que compõe o custo de vida das famílias, o único preço que declinou foi o do alimento, o da saúde. Teve uma inflação muito grande, educação, transporte, moradia, tudo isso teve aumento de preço. A única coisa que declinou de preço, de custo, foi o preço da alimentação. Você é capaz de encontrar num bar, claro, num restaurante popular, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, um prato feito a R$10. Você encontra no interior de Alagoas bares humildes e simples vendendo um almoço a R$7. Isso indica que o preço do alimento no Brasil é acessível, mas cada vez mais nós vamos depender ainda desse fator de produção que na agricultura e na pecuária é decisivo, que é a terra. Não há como a Suíça ou o Uruguai ambicionar criar 200 milhões de cabeças de gado. Não tem como. Não tem território para isso. Não tem como ter uma área produzindo soja, milho, algodão, como o Brasil. Isso precisa de uma base física, precisa de território, precisa de uma fronteira agrícola muito grande e muito vasta, de que o Brasil dispõe. A Holanda não pode ter isso, a Suíça e mesmo a França não pode ter isso. Então, o Brasil dispõe dessa grande fronteira agrícola para ter um grande rebanho bovino, para ter uma grande produção de grãos, mas o Brasil precisa inovar. Isso que disse o professor Cristóvão, ou seja, você precisa produzir mais e melhor
com os meios de que você dispõe. Até pouco tempo, não sei se essa realidade mudou, mas enquanto eu era ministro da Ciência e Tecnologia, com um rebanho bovino mais ou menos da metade do brasileiro, os americanos produziam mais carne. Por quê? Porque eles tinham um rendimento maior no bovino que eles criavam, ou seja, o rendimento, o peso do gado nos Estados Unidos chegava mais cedo e em maior quantidade do que no Brasil. E isso se devia ao quê? A melhoramento genético, era pesquisa. Eu fui ver quanto custava financiar pesquisas para melhoria genética do nosso rebanho. Na época, custava 60 milhões de reais um programa, porque você tem que formar equipes, você tem que ter universidades, você tem que ter geneticistas, biólogos, tem que ter uma equipe de pesquisadores, de cientistas, laboratórios. Só as universidades têm isso e precisa de investimento. E eu dizia até aos fazendeiros que reclamavam do tamanho do Estado, eu digo, olha, o Estado no Brasil, para a ciência, para a tecnologia, para a educação, para a saúde, ainda é um Estado pequeno. O Estado no Brasil é gigante para pagar juros para os bancos. Para investir em ciência e tecnologia, o Estado no Brasil ainda é mínimo, se comparado com o que investem outros países. Então, investimento em ciência, tecnologia e inovação é decisivo para o Brasil manter e ampliar a sua competitividade. E nós temos uma empresa exemplar, uma empresa referência, não só no país, mas no mundo inteiro, que é a Embrapa, que em certa medida é também responsável por essa revolução na produção da agropecuária do Brasil, porque a Embrapa não só desenvolveu sementes, a Embrapa não só desenvolveu os bovinos, a Embrapa desenvolveu também a nossa indústria de implementos, de máquinas agrícolas, que nós temos hoje uma grande base industrial de máquinas e implementos agrícolas, São Paulo, Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, graças também ao esforço da Embrapa. Então, nós precisamos ter essa base científica. Nós temos boas universidades nessa área, nós temos as universidades, nós temos a USP, a Exalc, lá em Piracicaba, nós temos a Federal de Viçosa, nós temos as universidades agrícolas, temos em Pernambuco, temos no Rio de Janeiro, nós temos uma base de pesquisa, além da própria Embrapa, importante, mas a pesquisa, o estado da arte, só se mantém com muito investimento. Pesquisa, tecnologia e inovação são categorias, são atividades intensivas em mão de obra, em pesquisadores e em recursos, em material, em base física para que a pesquisa seja realizada. E aí, na Amazônia, nós temos uma grande vocação para a agricultura, para a pecuária, para a biotecnologia. Aliás, essa bela cidade de Porto Velho, às margens do grande rio Madeira, é a capital brasileira com maior extensão territorial. Acho que tem mais de 30 mil quilômetros quadrados. Acho que o município de Porto Velho é maior do que o estado de Alagoas, maior do que o estado de Sergipe. Portanto, já começa na capital a vocação para a agricultura e para a pecuária, porque não tem como você ter uma área de 30 mil quilômetros quadrados sem ter agricultura e sem ter pecuária, né? Mas é uma atividade que está na Amazônia há mais de 300 anos. O padre João Daniel escreveu um livro lá pelos 1700, demonstrando, inclusive, que tipo de pecuária, como era o manejo dessa pecuária. Há registros de que nas feiras de Belém, no século XIX, a carne de boi custava menos do que o peixe. Só podia ser porque tinha uma oferta muito grande. Se não tivesse oferta, como era que a carne de boi na feira de Belém do Pará ia custar menos do que o peixe que é produzido ali no rio e no mar? Só podia haver uma criação ali naquele entorno de Belém. Então, hoje nós temos na Amazônia uma produção de cacau maior do que a da Bahia.
Acho que reunindo a produção da Amazônia, embora individualmente o estado da Bahia seja o maior produtor, mas se juntar o estado do Pará com o Amazonas, com Rondônia, a produção de cacau aí. Agora, o processamento desse cacau aonde é feito? Nós não temos uma marca amazônica para a produção ou dos derivados do cacau da Amazônia. Nós precisamos ter essas marcas da Amazônia, que é uma marca muito forte. O homem mais rico do mundo escolheu o nome da Amazônia para batizar a sua empresa. Acho que nem royalty por isso paga, o dono da Amazon. Lá no Japão registraram frutas da Amazônia como marcas japonesas, ou seja, é uma marca muito forte que o Brasil precisa proteger em vários sentidos. Primeiro, proteger desenvolvendo, assegurando que 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia tenham direito ao desenvolvimento, à infraestrutura, a estradas, à internet, à escola de boa qualidade, que não tem professor. Cristóvão, eu vi na beira do rio Amazonas, escolas na margem do rio Purus, a 30 metros do rio, que não tinha água, embora tivesse a 30 metros de um dos rios mais caudalosos do mundo. Não tinha luz elétrica. O professor dormia no chão, numa esteira, num colchão, no chão, e corrigia as provas à luz da vela. Ou seja, nós não podemos esperar que haja desenvolvimento dessa forma. Precisa elevar a qualidade da educação no Brasil inteiro e também na Amazônia. Nós temos centros de pesquisa importantes, nós temos o centro, o Museu Paraense, o Museu Emílio Gueldi, que tem 150 anos, tem um grande acervo em investigação na área de zootecnia, de botânica. Nós temos o INPA, Instituto de Pesquisa da Amazônia, nós temos o Instituto Mamirauá, nós temos as universidades federais, a de Rondônia, do Pará, do Amazonas, entre outras, que são pontos de apoio, já com conhecimento acumulado. Mas nós precisamos fazer o zoneamento ecológico, que não foi feito até hoje. Nós não podemos deixar que a Amazônia, em São Paulo, quando a mídia quer saber da Amazônia, vai perguntar para uma ONG. O que é que uma ONG pode dizer sobre a Amazônia? Que equipe de pesquisadores tem uma ONG? Que laboratórios tem uma ONG? Que programas de pesquisa tem uma ONG? Quem pode falar sobre a Amazônia, além dos amazônidas, pela sua vida prática, são as universidades da região, que conhecem, que investigam, que pesquisam, que tem corpo de técnico, corpo de investigadores, mas a mídia do Sul e do Sudeste sempre procura uma ONG que tem muitas vezes um escritório na Holanda, outro escritório em São Paulo, e não tem um pesquisador para dar uma opinião abalizada sobre a região. Então, eu creio que se a agricultura do Sul e do Sudeste e do Centro-Oeste precisam de apoio científico, de apoio tecnológico, de apoio inovador, a da Amazônia precisa muito mais, preservando o meio ambiente, protegendo, apoiando as populações indígenas que permanecem ainda abandonadas, mas oferecendo aos produtores, aos pecuaristas, aos produtores rurais da região a assistência técnica, o apoio científico, a biotecnologia. Quando a primeira-ministra Angela Merkel, da Alemanha, visitou o Brasil, eu era ministro da Ciência e Tecnologia, ofereci à equipe de Ciência e Tecnologia da delegação várias opções de visita. Eles quiseram visitar a Amazônia, quiseram inaugurar uma torre de observação atmosférica, aliás, doada por eles, que nós instalamos ali perto de Manaus, a Torre Alta, uma torre de 325 metros, que eles quiseram inaugurar, visitar. Por quê? Porque a Amazônia está cheia de terras raras, está cheia de promessas na área de alimentos, de energia renovável, a partir desse patrimônio genético que nós temos na Amazônia. E nós temos 20 mil milhas navegáveis na Amazônia, ou seja, isso tudo nós precisamos apoiar com essa consigna de ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que isso pode oferecer à Amazônia as 4 necessidades da agricultura da Amazônia: o direito ao desenvolvimento pleno, o direito a ter uma agricultura e uma pecuária competitiva na Amazônia, o direito a
proteger as populações indígenas e os ribeirinhos, porque o maior nível de pobreza do país é na Amazônia, a proteção do meio ambiente e das florestas, e a garantia da soberania nacional, que não pode ser garantida apenas pela presença patriótica dos militares nas fronteiras. Tem que ser garantida pela presença demográfica, pela presença científica, pela presença econômica, pela presença tecnológica. E acho que acontecimentos como esse, meu prezado Daniel, que o SEBRAE oferece, abrem esses horizontes, descortinam esses horizontes e podem ajudar a trazer o Sul, o Sudeste e o mundo para conhecer melhor, para que a Amazônia seja explicada para o mundo. A Amazônia precisa ser explicada. Aliás, um conterrâneo do nosso reitor, Cristóvão Buarque, o grande Josué de Castro, num capítulo do seu belo livro, A Geografia da Fome, há um belo capítulo sobre a Amazônia, de grande atualidade. O Euclides da Cunha, quando escreveu os seus ensaios, A Margem da História, dedicou também um belo ensaio sobre a Amazônia, além dos que estudaram a partir da própria Amazônia, do Samuel Benchimol, do Leandro Tocantins e de outros pesquisadores amazônicos que o Brasil pode usar para explicar a Amazônia para os próprios brasileiros e para explicar a Amazônia para o mundo. Um grande abraço e, mais uma vez, muito obrigado. Que bom ouvi-los. E um evento desse tinha que ter muito mais tempo, né, para que a gente pudesse enriquecer essas ideias. E ouvindo as palavras iniciais do professor Cristóvão, a gente tem a certeza do que ele está falando com relação aos ciclos, quando a gente vai a Manaus e visita o Teatro Amazonas. Somente um povo muito avançado economicamente e tecnologicamente, e do ponto de vista do bom gosto, faria um teatro tão bonito. E aqui, vizinha a Porto Velho, nós temos, do lado da Bolívia, um local chamado Cachoeira Esperança, que já foi o local mais rico da Bolívia, o centro econômico mais rico da Bolívia, exatamente por causa do ciclo da borracha, né? E a própria existência do estado de Rondônia, a estrada de ferro Madeira-Mamoré, é um cumprimento da vontade do Estado brasileiro da construção da estrada de ferro para satisfazer um compromisso do Tratado de Petrópolis em função do território do Acre, negociado com o vizinho estado da Bolívia. Então, mais do que verdade. E aproveitei aqui para sintetizar algumas questões e para fazer alguns convites para que nós possamos ampliar essa conversa iniciada agora por dois intelectuais da magnitude dos senhores, né? Quando nós pensamos o AgroLab a Amazônia, né, e hoje não é um evento para Rondônia, é um evento para a Amazônia, né? Eu estou falando a partir de Porto Velho, pelo SEBRAE aqui de Rondônia, mas nós estamos conectados com Acre, com Amazonas, com Roraima, com Amapá, com Pará, com Tocantins. Inclusive, nós nos inspiramos na Feira Digital de Tocantins, a AgroTins, né, e sendo uma resposta para esse momento da pandemia. O SEBRAE Rondônia constrói uma agenda também com o Vale do Silício, já mandamos missões para lá, vieram empresários e cientistas do Vale do Silício aqui para Rondônia. Encaminhamos recentemente uma equipe, o ano passado, para o Vale do Israel. Estamos numa sintonia com a Estônia, que é um dos países que demonstra exatamente o que os senhores estão afirmando: o investimento em conhecimento e tecnologia muda em poucas gerações, você muda totalmente a vida de um país. A Coreia do Sul, a quem eu tive, inclusive, o privilégio de visitar recentemente, e também, não menos surpreendente, a China, que nos anos 80, a dúvida é do que eles iam morrer, se era de fome ou se ia acontecer uma catástrofe, e 30, 40 anos depois, os caras estão despontando como uma grande potência, porque valoriza a sua educação. E aí, nós estamos promovendo agora já, após a agenda desse evento, né, que termina agora no dia 22, 23 e 24 de setembro, mas nós estamos nos adentrando ao período eleitoral, e o SEBRAE de Rondônia está preparando uma agenda, professor Cristóvão e meu querido jornalista e sempre ministro Aldo Rebelo. Nós vamos trabalhar alguns temas com todos os prefeitos de Rondônia, todos, né?
seja de Pimenteiras, o menor município de Rondônia, seja de Porto Velho, o maior deles, né? Trabalhando com alguns temas como educação empreendedora, uma forma que o Sebrae tem, que está se difundindo no Brasil todo. Nós já fechamos compromisso aqui em Rondônia para atender aproximadamente 1/4 das nossas crianças, inclusive com algumas estratégias com o Ministério Público do Trabalho, com o próprio as cooperativas de crédito, que são muito fortes aqui no estado de Rondônia, levar o conteúdo da educação empreendedora, levar o conteúdo das cidades inteligentes, né? Você ter a tecnologia para permitir os prefeitos fazer o planejamento, aonde ele tem que investir agora, aonde que ele vai ter que investir no futuro, né? Tendo ações de eficácia do ponto de vista da gestão, uma proposta de substituir a energia convencional por energia solar em todas as prefeituras, a adoção de um modelo que os senhores são homens públicos de vastíssima experiência, mas nós temos uma participação da sociedade civil ainda muito pequena, ou muito, de forma ineficiente, vamos chamar assim, muito corporativa, né? Às vezes mais para reivindicar para uma determinada categoria do que ter um olhar para a sociedade civil como um todo. A gente está tentando ajudar a construir algo assim e cumprindo a missão do Sebrae, que é de apoiar sempre as micros e pequenas empresas. E aí, eu já quero deixar um convite aos dois, tanto ao professor Cristóvão, quanto também ao professor Aldo, né, para que a gente possa interagir com as instituições de ensino de Rondônia, meu querido professor Cristóvão, porque se nós não mexermos com os educadores, nós não vamos mexer com os alunos. E aqui em Rondônia, a gente está se propondo a mexer com os dois, né? O Sebrae construiu uma parceria com a Universidade Federal de Rondônia, com o Instituto Tecnológico e com todas as instituições privadas de ensino. E aí, nós temos buscado pessoas que podem ajudar para impactar e levar para fazer eventos e atividades dentro dessas instituições de ensino, né? Para que elas possam pensar no ensino capaz de trazer algo diferente. Porque nós temos, uma crítica que se faz, né, atualmente, que nós estamos muito preocupados em ensinar o que foi feito no passado e estamos esquecendo que a gente tem que cuidar do que nós vamos fazer no futuro, né? Então, nós queremos aqui deixar os nossos agradecimentos. O Estado de Rondônia tem procurado dar a sua contribuição no que diz respeito à educação. Por exemplo, uma escola formada de filho de barrageiros e de produtores rurais de Rondônia teve, no ensino médio, em 2017, que não saiu ainda o IDEB de 2019, de 5,2, ensino médio, terceiro ano. Quando nós pegamos esse IDEB, ele é o melhor do Norte, o melhor do Centro-Oeste e o melhor do Nordeste. Sendo isso uma escola. Por quê? Porque o melhor IDEB de estado nosso, do Brasil, é do Pernambuco, né, de 2017. 4,3 a média, que é uma média altíssima e merece aplausos o povo de Pernambuco. E o estado de Rondônia divide com Ceará e com São Paulo a 4ª posição, com o IDEB, isso estou falando aí do IDEB de 2017, né? O IDEB de 3,9. É muito pouco, né? Se nós falarmos em 4,3 de média dos brasileiros, é muito pouco para que nós possamos ter condições de criar esse futuro ou projetar esse futuro que o professor Cristóvão muito bem elenca. Mas nós queremos, inclusive, convidá-los para serem os nossos parceiros para essa agenda de transformação, né? A gente mexer com os educadores, a gente mexer com os pais, mexer com as mães, mexer com os empresários, mexer com todo mundo, para que a gente possa construir de forma célere, né, esse ambiente que a gente precisa, que seja capaz de respeitar o meio ambiente, que seja capaz de respeitar as pessoas, né, e que seja capaz de projetar um futuro aí que seja bom para todos, né, que acho que esse é o sonho de todos nós que estamos nessa sala aqui nesse momento. Então, professor Cristóvão, não tem como a gente contestar uma vírgula que o senhor disse, muito pelo contrário. Nós queremos perguntar o que a gente vai fazer junto para a gente colocar na prática essas ideias que eu particularmente admiro muito e tenho certeza que todos os brasileiros admiram também. Bem, agradeço muito a sua fala e fico feliz da receptividade. Creio que o que falou o Aldo dá uma substância grande a essa ideia
de que o futuro está na ciência, tecnologia e inovação, que ele põe como uma coisa só, uma espécie de santíssima trindade do processo de construção da civilização daqui para frente. E a sua pergunta, o que fazer concretamente, não é difícil a gente dar as linhas gerais. Não vou dizer que agora, não nesse momento, mas não é difícil de juntarmos algumas ideias centrais do que fazer, mandar para você e fazer um outro evento desse para perguntar, e agora, concretamente? Eu só queria lembrar, em função da sua pergunta, lembrar que a Universidade de Praga foi criada, que digo eu, uns 500 anos, mais de 500 anos atrás, durante a peste negra. Morria gente ao lado, ninguém sabia o que fazer, era pior do que hoje, que temos as medidas de precaver e buscamos vacina. E o imperador chegou e disse, eu vou criar uma universidade. Parecia loucura criar uma universidade no meio de uma epidemia que foi muito pior do que essa que a gente está vivendo. A universidade está até hoje e foi um elemento central de fazer daquele pequeno país, a Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, um dos países mais consolidados em cultura, literatura, por exemplo, teatro, ciência, tecnologia e com alto padrão de vida. Aquela universidade, criada no meio da epidemia, foi um vetor fundamental do progresso. Vamos aproveitar as epidemias que nós vivemos hoje, porque não é só a epidemia sanitária, nós estamos sem rumo, nós estamos sem coesão, e vamos falar francamente, não é por causa desse governo que está aí há 2 anos, não. Vem de muitos anos antes, vem de décadas, talvez. Eu sempre digo nós, as lideranças desse país, não fomos capazes de construir uma coesão e um rumo. Como você citou, 2 países que têm coesão e um rumo, que é Coreia do Sul e China. Eles construíram uma coesão e um rumo. Nós não fizemos isso. Precisamos fazer. Essa é uma das epidemias que a gente vive, que é a falta de confiança também. Falta, inclusive, em nós próprios brasileiros. Está faltando. Então, eu creio que seu desafio, eu entro nele, topo estar nele, para a gente pensar como transformar uma ideia em um vetor. Meu querido Aldo. Por falar em República Tcheca, nós tivemos aqui uma pesquisadora, uma professora de nacionalidade tcheca e depois naturalizada brasileira. A pesquisadora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Joana Dobereire. Essa moça veio durante a guerra com o pai, jovem de 19 anos, mas já formada em agronomia, tornou-se pesquisadora e ela é responsável pela maior conquista científica para a agricultura brasileira, que é a nitrogenização natural das plantas. O Brasil gastava bilhões em adubo químico com nitrogênio para corrigir o solo nas nossas diversas safras, principalmente a safra de soja. E ao isolar uma bactéria e, através dela, promover a nitrogenização natural das plantas, a nossa professora Joana fez com que a agricultura do Brasil economizasse bilhões de reais em adubo químico, protegeu o solo, porque o adubo químico, ao mesmo tempo em que estimula a atividade da planta, também envenena o solo, tá certo? Com o passar dos anos. E provavelmente essa pesquisadora tenha sido exatamente um dos rebentos remotos da criação dessa universidade na Tchecoslováquia, desse investimento, porque a ciência dá resultados de curto, de médio, mas principalmente de longo prazo. Quando nós investimos em educação, em ciência, em tecnologia e em inovação, os resultados têm sentido de permanência, têm sentido de duração. Não fica apenas um símbolo do tempo que passou, como esse belo teatro
Amazonas, na nossa querida cidade de Manaus, que é considerado um dos 10 mais bonitos, mais belos, e deve ter sido um dos 10 mais caros do mundo. Eu conheço alguns teatros importantes, e o nosso Teatro do Amazonas é muito mais bonito do que o Scala de Milão, é muito mais sofisticado, é muito mais belo, mas foi o que ficou, ou seja, depois do ciclo da borracha, que a Amazônia perdeu, nós mergulhamos novamente na pobreza, na carência e na falta de perspectiva. Ou seja, é exatamente de coesão nacional, de projeto nacional, de rumo nacional que nós precisamos no Brasil. Nós vivemos um processo de fragmentação, nós vivemos um processo de desorientação, nós nos dividimos em torno de uma agenda absolutamente secundária. Essa agenda que divide o Brasil já se dividiu em torno de coisas importantes, em torno da independência, da república, de abolir a escravidão, de fazer a industrialização, de redemocratizar o país, e agora nós nos dividimos em torno da agenda do comportamento, da agenda dos costumes, com proveito, naturalmente, para setores minoritários da sociedade, tanto no campo conservador quanto no campo progressista, que fazem dessas bandeiras as suas tábuas de salvação e de sobrevivência à custa do interesse nacional. Obrigado. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Queremos agradecer tanto ao professor Cristóvão Buarque quanto ao nosso querido Aldo Rebelo, e vamos transformar isso aqui no começo de uma grande missão. Eu aproveito a oportunidade para convidá-los para a gente participar de mais alguns eventos e para a gente desenvolver e colocar na prática as ideias que foram trabalhadas aqui. Nós acreditamos nessa capacidade de transformação. E aproveitando a fala do nosso querido Aldo, em vez de nós vivemos um momento de fragmentação, vamos, quem sabe, criar um movimento de ajuntamento, que junto quem é mais à esquerda, quem é mais à direita, junto quem é do centro, e a gente busca um ponto de equilíbrio comum aí, capaz de ajudar a todos. Meu querido Aldo, as suas considerações finais. Muito obrigado, meu prezado Daniel, muito obrigado ao professor Cristóvão Buarque pela aula, pela convivência, sempre criativo, sempre pensando no interesse do Brasil. Então, foi uma grande honra, uma grande alegria poder falar também em um evento para essa região que permanece como grande desconhecida do Brasil. E o Brasil precisa conhecer melhor para ajudar melhor a nossa Amazônia. Muito obrigado. Nós agradecemos. Professor Cristóvão Buarque, suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço. Agradeço de estar no barco Sebrae, tendo o Aldo ao lado, querendo seguir ao futuro. E contem comigo. Eu estou pronto. Essa epidemia trouxe uma vantagem. É que a gente sempre está mais disposto, porque é mais fácil. Não precisa tomar avião, não precisa ficar fora de casa muito tempo. Senta e conversa como a gente está fazendo agora. Muito obrigado a vocês do Sebrae e ao Aldo. Nós agradecemos, queremos agradecer a todo mundo que está em casa nesse momento nos vendo, agradecer a todos os nossos colegas do Sebrae, do nosso Sebrae Nacional, na pessoa dos nossos diretores nacionais, e aos senhores por terem abrilhantado esse evento, e por toparem esse desafio, de nós não ficarmos apenas lançando ideias, mas a gente aproveitar essas boas sementes, colocar no solo amazônico, que chove, tem sol, é fértil, e vamos fazer frutificar essas boas ideias. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.